para abrir o tema de fisioterapia e reumatologia esse ano, está começando agora esse ano agora, né? Claro que já tivemos aulas falando de outros assuntos, mas vamos falar de tratamento na área de reumatologia esse ano. E neste ano, eu achei, começando esse tema, eu achei importante, antes de falarmos das patologias propriamente ditas, das patologias que a fisioterapia pode tratar, achei interessante falarmos de dor. Tá? Lembrar como funciona o mecanismo da dor, pensar no que é a dor e depois colocar essa dor no contexto fisioterapêutico. Tá? Beleza. E aí, pensando em dor, eu fui buscar a definição da International Association for the Study of Pain, tá? Associação Internacional de Estudo da Dor. Tem uma Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, SBD, Sociedade Brasileira de Estudo da Dor também, inclusive tem um periódico de estudo de trabalhos na área. Mas fui buscar a definição de dor e os caras recentemente mexeram na definição de dor. Recentemente eles mexeram na definição de dor, passando direto para a versão atual, definiram que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a ou semelhante àquela associada a dano real ou potencial ao tecido. Engraçado, a gente aprendeu um negócio diferente em fisiologia, né? Nós aprendemos em fisiologia, a gente vai voltar daqui a pouco, mas que eu tenho receptores nociceptivos que levam a informação até o cérebro interpreta aquela informação, lesão tecidual, faça alguma coisa para evitar aquela lesão, tudo. E aqui eu tenho uma definição diferente, uma experiência sensorial, beleza? Trata da minha sensibilidade, e emocional desagradável, associada a dano real ou potencial ao tecido, ou semelhante àquela associada a dano real ou potencial ao tecido. Aí aqui eu já percebo que eu tenho na dor, eu não tenho só uma questão biológica, física. A dor tem um aspecto emocional. Então a dor não tem só um aspecto físico-biológico, tem um aspecto emocional também. Tá? Elementos que compõem a minha dor: biológico, tá? Daí tem uma experiência sensorial associada a dano real ou potencial ao tecido. O que isso quer dizer? Qualquer lesão ou dano gerado em qualquer tecido no meu corpo vai gerar uma sinalização para o meu sistema nervoso, vai gerar um sinal para o sistema nervoso, e esse primeiro sinal, ele é a dor. O primeiro sinal se manifesta na forma de dor. Tá? É uma experiência sensorial, ou seja, uma sensibilidade que eu terei, indicando que pode estar havendo algum tipo de lesão tecidual. Só que essa dor, ela não se restringe só a elementos biológicos, ela não se restringe só à atuação do meu sistema nervoso central ao sinalizar um dano real ou potencial aos tecidos do meu corpo. Ela tem elementos comportamentais e psicológicos, tá? Porque ela é uma experiência sensorial e emocional associada ou semelhante à experiência de um dano tecidual ou qualquer outro tipo de dano no meu organismo. Então, a minha dor ela tem componentes físicos, biológicos, e ela também tem componentes psicológicos.
componentes psicológicos. Então, partindo dessa definição, se eu sinto dor, a sensação desagradável gera não só a resposta nervosa, mas também gera mal-estar em quem está sentindo dor. E essa dor, ela pode ser a dor que eu sofro com base numa lesão tecidual, ou ela pode ser semelhante à dor tecidual, tá? Então, as pessoas que sentem dor e as pessoas que precisam lidar com dor, né? As pessoas que sentem dor não, a menos que a pessoa tenha alguma doença nervosa, todas as pessoas sentem dor. Mas assim, as pessoas que precisam constantemente lidar com a dor, essas pessoas agregam consigo um componente emocional muito forte. E esse componente emocional, ele influencia na dor da pessoa, que por sua vez influencia no quadro da pessoa. Tá? Então, a minha dor influencia na minha experiência sensitiva. A maneira como eu sinto, percebo essa dor no meu organismo também influencia a maneira como eu interpreto o meu problema, como eu interpreto a minha patologia, e isso, consequentemente, influencia na maneira como eu vejo o mundo, né? Vide, nessa aula eu só tenho mulheres assistindo, né? Majoritariamente participando, mas só mulheres assistindo. E mulheres saudáveis na idade de vocês, todo santo mês tem a porra de uma dor que é a dor menstrual. Que é uma dor foda. E essa dor, ela dói pra caralho. Ela mexe com, porra, qualquer dor que você sente de qualquer víscera sua doendo, mexe com o seu emocional, claro. E no caso da mulher ainda, essa dor envolve um componente social. Porque a mulher que tem a dor da menstruação não ganha o dia para ficar em casa. Pelo menos ainda hoje, ainda não. Ganha o dia para ficar em casa. Não ganha o dia para ir tratar essa dor. Essa mulher tem que trabalhar e tem que trabalhar com dor. Pra caralho. Algumas sentem mais dor, algumas sentem menos dor, mas todo mundo sente dor. Algumas a medicação funciona mais fácil, algumas a medicação demora mais, a pessoa, dependendo, tem que tomar uma outra medida para curar aquela dor. E claro, mano, zoa a vida, prejudica a pessoa, porque zoa o dia da pessoa, a pessoa não consegue trabalhar direito, a pessoa, dependendo, passa a ter dificuldade para se alimentar, para tomar banho, para fazer tudo. E no dia a dia também você não lida com parede, com robô, você lida com outras pessoas que estão tendo interações sociais que podem mexer com o seu humor. Se você tiver com dor, mexe mais ainda com o seu humor, tá ligado? Então, é foda, é foda. Esse é o exemplo que eu pego do dia a dia que não envolve uma patologia, que envolve uma condição natural. Agora, por exemplo, a pessoa que tem algum tipo de dor. Aí tinha um seminário aqui que ia apresentar, acho que dor lombar, deixa eu ver. Aqui, ó. Tem o seminário do grupo da Jennifer. Dor lombar. A pessoa que apresenta algum tipo de dor constante em virtude de uma patologia ou uma dor que vem de causa de fonte desconhecida, essa pessoa também tem um problema no dia a dia dela. Ela não se adapta facilmente a essa dor ela vai ter picos, vai ter épocas que vai estar numa fase mais aguda, vai ter épocas que vai estar numa fase mais estável. Mas ainda assim vai ser uma dor percebida por essa pessoa. Então, a dor ela não envolve só o componente físico. Se eu de alguma forma tenho alguma patologia, alguma doença que eu preciso conviver com a dor também envolve um componente social muito forte. Tá? E, consequentemente, não gera efeitos só no físico,
mas gera também efeitos psicológicos fortes. Além disso, a questão da dor, ela pode ter diversas abordagens. A dor, ela pode ter um significado ou um valor moral, né? Por exemplo, na nossa cultura, não sei se hoje ainda é muito comum, mas pelo menos na época que eu era criança ainda, tá em algum grau deve ser ainda comum. Era muito comum você educar a criança com base na dor. Se a criança faz alguma coisa errada, você vai lá, agride a criança de alguma forma, para que você gere um efeito psicológico na criança, a criança passe a errar menos, ou passe a não dar tanto problema, enfim. Né? Bom. Professor, Oi? a Alana pediu para perguntar uma coisa. Se a gente pode se acostumar com a dor e ficar com o linear alto. Se nós podemos nos acostumar com uma certa quantidade de dor limiar. Ah, tá. Se a minha percepção da dor, se ela muda, se eu sinto uma dor constante, se as dores abaixo daquilo, se eu passo a não sentir ou sentir menos, é isso? Eu acho que sim. Alana, responde para nós no chat. Cara, então, é um ponto que eu ia tocar agora mais pra frente, mas a gente já dá esse spoiler. Dor aguda, dependendo do tipo de dor, eu consigo me adaptar. Dor aguda, uma dor que ela começa de maneira abrupta, insidiosa, e ela acaba. Eu consigo me adaptar. Tá? A dor por contato mecânico, eu consigo me adaptar mais fácil. A dor a uma lesão, eu também me adapto. Agora, a dor crônica, não rola adaptação. Por exemplo, dor na coluna lombar. Não me adapto. A dor, em alguns dias, pode estar... opa! Eu fico batendo aqui na mesa, aí eu esqueço que tá com o tripé ali, o tripé fica muito louco. Aí quem tem labirintite aí quer me matar. A dor, por exemplo, da lombar, ela pode estar pior num determinado dia, mas ela pode, no outro dia, estar numa intensidade menor. Tá? Mas a minha percepção da dor não muda. Eu sinto dor lombar. Tem dia que eu tô sentindo mais porque a causa que tá gerando a dor lombar tá gerando uma resposta nervosa maior. E tem dia que eu sinto menos porque a causa que gera a dor lombar tá gerando uma resposta menos intensa. Agora, por exemplo, a dor que eu sinto, a dor menstrual, a dor, em algum grau, a dor do parto, em algum grau, e eu vou explicar daqui a pouco. A dor quando eu faço um corte na mão, essas dores eu tendo a me adaptar, porque elas não são crônicas, elas são agudas, tá? A dor do parto é uma dor horrível, uma dor terrível. Só que se eu for colocar um aparelho e mensurar a resposta nervosa, em determinados momentos, a transmissão nervosa para a dor pode variar menos do que quando começou o trabalho de parto. A mulher está sentindo dor pra caralho, sabe? Mas em algum grau, como a dor é aguda, ela tende a, de alguma forma, se adaptar àquela dor. Se eu espeto um prego na minha mão, a dor é aguda. Ela vai doer na hora, na dor nociceptiva, quando entra em contato com nossos receptores, na lesão tecidual. E aí depois eu vou ter uma dor inflamatória, que é aquela dor que eu tenho quando o meu tecido permanece machucado depois de eu ter feito a lesão, enquanto ele está se regenerando, o tecido fica doloridinho.
É uma dor inflamatória. Então essas dores, elas são agudas, elas começam e tem prazo para acabar. Agora, por exemplo, a pessoa que tem fibromialgia, ela não tem adaptação à dor. É uma dor crônica. A dor aguda gera adaptação, porque na dor aguda, os nossos receptores tendem a se acostumar ao estímulo recebido. Já a dor crônica, não. A dor crônica, ela não acontece o tempo todo, claro, dependendo da patologia, mas ela acontece em fases do dia que a pessoa vai estar sempre sentindo. No caso da fibromialgia, por exemplo, as pessoas têm, como a gente falou na aula passada, as pessoas tendem a ter problema de sono, porque a dor ela pode atacar inclusive no período da noite. E aí, meu, quem que dorme com dor? Com dor de cabeça, às vezes, aqui sei lá, de cerveja ou de muito videogame. Eu não tô usando óculos, mas eu forço a visão pra caramba ainda. Às vezes eu vou dormir, eu tenho que tomar um analgésico, porque senão eu acordo no meio da noite com a cabeça latejando, tá ligado? Uma pessoa que tem a dor da fibromialgia não consegue dormir direito, mano. Simples. Tipo a Lady Gaga, que em 2017, 2015, não sei, deixou de vir no Rock in Rio porque tava com crise de fibromialgia. Então, só voltando à pergunta da Alana, dor aguda, eu me adapto. Aquela dor que vai começar e tem da hora para acabar. E dor crônica, eu não me adapto. Eu posso estar sob efeito de um analgésico que interrompe a transmissão da sensibilidade dolorosa, mas eu não me adapto. Né? Épocas a dor vai estar pior, tem épocas que a dor vai estar mais de boa, mas nesses períodos a dor vai estar sempre presente. Bom, vamos lá. Então, os aspectos da dor na nossa sociedade podem ser morais. A dor, de alguma forma, por exemplo, pode atuar na educação. A dor, de alguma forma, ela pode e deve ser aceita com algum objetivo. Por exemplo, a dor que eu sinto depois que eu vou fazer exercício na academia. Claro, né, depende de pessoa para pessoa, mas, tipo, por pior que fosse o treino, quando eu ia na academia, muitas décadas atrás, eu não voltava para casa e tomava analgésico. Né? E era uma dor que depois ela iria passar de alguma forma. Quando eu participava de algum experimento da Jéssica, por exemplo, que a Jéssica fazia eu sentir dor, eu não voltava para casa e tomava um analgésico, sabe? Eu sabia que aquela dor ia passar, sabia que fazia parte do experimento. Atletas, principalmente gente que pratica luta, aquela dor é normal, faz parte. Dói no cara, mas faz parte. E num determinado momento o cara se acostuma a sentir aquele tipo de dor. Tem algumas, aí passando do moral para o religioso, tem determinadas religiões que utilizam a dor como forma de punição e como forma de penitência. Né? Por exemplo, tem algumas religiões, principalmente de origem cristã, algumas vertentes, na verdade, não são todas, algumas vertentes, que utilizam um cinto de castidade, que é um cinto que você prende em alguma parte do corpo, no braço, na perna, ele é cheio de espinho e você traciona aquele cinto como algum tipo de penitência, punição divina, não sei. Né? Tem algumas culturas mais antigas também que determinadas dores eram aceitas. Tratamento com sanguessuga mesmo, começo do século. Medicina engatinhando, você tava com gripe, tava com qualquer coisa, sanguessuga em você. E, meu, sanguessuga lá, sugando, tentando sugar a sua doença, né? Mas só sugava o seu sangue e só piorava a situação. Mas, na época, o conhecimento que se tinha se restringia a achar que aquilo funcionava de alguma forma. Depois foi evoluindo, a medicina, tudo, o pessoal parou de usar sanguessuga. Mas era o conhecimento que se tinha, era culturalmente aceito, havia uma crença em torno daquilo. Tá? Então a dor na nossa sociedade, ela passa por muitas
vertentes e por muitas situações que não compreendem só a questão biológica, tá? Só a questão fisiológica. Tem toda uma questão psicológica que nós podemos desenvolver dependendo da dor e da circunstância, e tem toda uma questão social envolvida também em torno daquela dor, na maneira como a pessoa adapta o dia a dia dela àquela dor, ou na situação e na circunstância que ela se encontra no dia a dia sentindo dor, tá? Galera, eu tô tocando nos assuntos mais diferentes dos tempos pra cá. Eu acho que eu já falei disso. Eu devo ter falado disso em algum momento com vocês. Agora vocês estão já chegando perto do quinto ano, o ano que vocês vão fazer estágio atendendo, fazendo tratamento da galera. E aí, determinados assuntos é mais interessante a gente poder explorar melhor. Eu acho que eu já comentei sobre esse assunto. Se eu já comentei, eu continuo a aula. Se não... eu já conversei com vocês a respeito de assédio durante a prática clínica. Não lembro, professor. Também não lembro, não. Eu vou ser mais específico, eu vou inclusive contar uma história bizarra rapidinho, né? Se não fosse verdadeira. Eu contei da vez que eu sofri assédio. Não. Não. Não, a galera ia lembrar, ia falar, professor absurdo, você, cara, porra, como assim? Tá, vamos lá. É que eu lembrei desse assunto, eu acho importante abordar. Claro que vocês já devem ter ouvido esse assunto das outras professoras, dos outros professores, né? Já devem ter abordado isso massivamente com vocês, mas é sempre interessante a gente tocar nesse ponto. Eu tô falando isso porque eu tinha uma paciente X, que era paciente normal, deixa eu ver, na época eu tava com 22 anos, para 23, uma coisa assim, e uma paciente ali que devia aparentar tá na casa dos 40 anos de idade, mais ou menos. Fazia tratamento na clínica, uma colega minha, a Elaine, tratava ela, e depois da Elaine eu peguei essa paciente para tratar, e ela era uma paciente assim, que já estava há um tempo recebendo o tratamento lá na clínica, ela meio que dava problema com a galera. Ela era meio chatona, pá, tudo, não sei o quê, e só caía esses pacientes na minha mão, porque eu era da resenha com a galera, e os malas só vinham para mim. E ela tinha dor neuropática, e assim, era difícil de tratar ela, de lidar com tudo. Eu sempre gostei de chegar no box, trocar uma ideia durante o tratamento, até para eu memorizar o que eu tinha para fazer, porque senão eu me perdia ali na hora, aluno como todo outro. Gostava de falar do tratamento que eu estava fazendo, o quadro da pessoa, entrava lá o estagiário do primeiro e do segundo ano, explicava para o estagiário, fazia ali uma resenha. Eu sempre gostei de conversar com os pacientes de um modo geral. Chegar, brincar, dando risada, tudo, mais ou menos como eu faço na FEMA. É difícil um dia eu chegar na FEMA quieto, né? Eu sempre chego ali, tudo papo. E aí, cara, eu comecei a notar umas coisas estranhas, assim, por parte dessa paciente. Ela começou a tocar uns assuntos, assim, meio estranhos. Começou a falar da vida dela com o esposo dela, falar de problema, tudo, pá, coisa que ela tinha na casa dela. Os pacientes tendem a desenvolver uma relação, de certa forma, mais pessoal com o fisioterapeuta, até porque a gente passa muito tempo no box, conversando, lidando, falando. Eu falava também, tipo, falava da minha vida, falava das festas que eu ia, falava do TCC, falava da minha pesquisa, falava das férias que eu ia para São Paulo, enfim. Então cria-se uma relação, né? Você conhece a pessoa, tudo, pá. Algumas pessoas assim, não todo mundo precisa assim, eu era bastante assim, então. E essa paciente começou com uns papos estranhos, começou a falar de problema que ela tinha na casa dela, não sei o quê, e começou a dar umas indiretas assim, estranha. E aí eu falo que é estranha porque assim, eu sempre fui muito tapado, mas assim, a pessoa tapada na vida era eu.
desse aspecto. E ela começou a dar umas indiretas estranhas, eu comecei a me ligar, assim, tipo, caraca, velho. Mas, tipo, o bagulho, assim, começou a escalonar. Aí, na época, eu fiz aniversário próximo daquela semana, né, ela sabia tudo, pá. E aí ela me deu um presente, me deu uma lembrancinha, tudo. Vocês costumavam fazer isso à torta direito, então? Como eu falei pra vocês, quando chegar a época de fim de estágio, festa junina, Páscoa, meu, vocês vão arregaçar de ganhar coisa, cara, certo como o calor do fogo, assim. Nossa, festa junina, tinha uma época que a minha prateleira, essa prateleira aqui, cara, era chocolate, era pé de moleque, era paçoca, meu, eu tava só na glicose. E aí ela deu uma lembrancinha pra mim, eu agradeci tudo, pá, legal. Beleza. Aí, cara, nessa lembrancinha tinha um bilhetinho lá. Eu abri o bilhete, tudo, pá. E eu não vou, óbvio, por questões éticas até também, falar do conteúdo do material, até porque por questões éticas profissionais também. Mas envolvia assédio, né? Naquele caso, envolvia assédio sexual. E eu arregalei o olho assim, fiz caça. Aí eu chamei um brother meu do grupo, falei, Gão, dá uma liga aqui, Gão. Que isso, mano? Falei, mano, dá paciente ali. Ah, mandou isso, velho? Falei, mandou. Malandro, velho. E aí? Falei, vou falar com a professora, velho. Vou falar com a professora. E aí a professora conversou comigo, né? Falou, Alan, vamos transferir ela, isso não pode acontecer. Ela já estava dando algum problema, alguma coisa assim, tudo, então vamos tomar algumas medidas para que você não tenha contato. E aí, no fim, a gente transferiu ela, na verdade, ela precisava de apoio psicológico. A gente transferiu ela para assistente social, para encaminhar para o psicólogo, para depois fazer o tratamento terapêutico. E aí, na semana seguinte, ela veio, eu conversei sério com ela, mostrei, falei, ó, isso aqui não pode acontecer, tudo. Ela ficou super arrependida, não sei o quê. Não, pá, não sei o quê, que tentou explicar. Beleza. E é sério, 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 sabe? E foi uma parada muito direta, assim, muito. Porra. Aí corta, um tempo depois eu tô na cardio, e tinha uma senhorinha que era muito brincalhona. Mas aquela brincadeira no limiar do sério, assim, sabe? Aquela brincadeira querendo falar sério, mas não fala, tudo. E ela era muito brincalhona com os meninos. Esses meninos aqui, tudo não sei o que, bababá, bebê, muito bonito, eu vou abraçar. E não era eu que atendia ela, era o Gabriel, era o chuchuzinho do grupo. Todo mundo gostava do Gabriel, todo mundo achava o Gabriel. O Gabriel era um fofo mesmo. Aí num determinado dia, a gente tava na cardio tarde, né? Tava fazendo tratamento ali, tudo, pá. E tava fazendo o desrepouso do pessoal, terminou a terapia. Aí ela me chama e ela fala um negócio baixo. E, porra, eu não sei como é que vai ser na clínica de vocês. Provavelmente vai ser assim também. Até porque a Carol, orientada do Luiz Carlos, tudo, a Mari foi também. Mas, assim, sempre quando acaba na cardio, você tem um período que você relaxa a galera, faz um repouso, tudo. Aí tem uma musiquinha baixa, você faz ali um comando de voz, tudo, o pessoal dá aquela relaxada. E ela me chamou e falou não sei o que. A gente tava pegando pressão do pessoal e pegando frequência. E aí eu passei, né, pegando pressão, frequência também, tudo. E aí ela mandou uma parada também, que também não cabe eu falar aqui. Aí eu fiz um cacete, mano. Aí eu chamei o Gabriel. Eu falei, Gabriel, vai lá ver lá que não é minha paciente não, cara. Aí eu falei pra professora, eu falei, ô, professora, aconteceu isso, tudo, pá. Corta, dali um ano eu tô na especialização e a Tamara, uma estudante do quarto ano, tava reclamando que tinha um paciente dela que era muito manhoso, tudo, para fazer terapia, ficava, enfim, não queria fazer coisa tal, fazer isso, fazer aquilo, E aí a gente começou a notar que a Tamara estava muito estranha para atender esse paciente. Ela ficava nervosa, dependendo
a porta do box, né, que era tudo box, sempre ficava fechada, ela deixava meio entreaberta aquela coisa. E aí um dia eu passo por ali e eu ouço o paciente falando uma gracinha. Aí eu fui conversar com a Tamara, falei, Tamara, o que foi aquilo? Ele tava brincando? né? Ela, cara, ele tem um comportamento estranho, tudo, tá. E aí, naquele dia, a Tamara leva pro grupo, fala, ó, aconteceu situação assim, assim, assim. Também não convém falar o quê, mas envolve assédio. E eu tô usando aqui um nome fictício também, claro, não vou falar o nome da pessoa. A Tamara fala isso, tá. A gente toma ciência da situação e aí o paciente passa a ser meu paciente, e aí, óbvio, ele me viu como fisioterapeuta dele, saiu, abandonou o tratamento e foi embora. Eu tô falando tudo isso porque na Unesp sempre se teve um cuidado com questões de assédio moral e assédio sexual dentro da prática clínica. Sempre, sempre. E é uma coisa que vai ter na FEMA também, né? Sei da seriedade da Maria Eulália, sei da seriedade de todas as professoras e professores ali envolvidos, ainda mais hoje em dia, que você tem uma literatura mais abrangente da área, né? A maneira como se lidava com determinadas questões quando eu era estudante era completamente da maneira e da percepção que a sociedade tinha dessas questões agora, tá? E, mais uma vez, eu tô chovendo no molhado, porque eu acho que esse assunto já foi abordado largamente com outros professores, mas é uma coisa que eu achei muito importante de conversar e de passar para vocês. Eu não sei ainda bater o martelo, eu acho que eu vá supervisionar estágio com vocês no ano que vem. Tá? E aí eu tô falando para todo mundo da sala, mas principalmente para as mulheres. No menor ponto, no menor indício, na menor situação de assédio, é preciso entrar em contato comigo. No menor. Professor, quando é assim, aí muda o fisioterapeuta, né? Tipo, pega outro aluno para continuar tratando o paciente. Ou afasta o paciente. Olha, Beatriz, é uma boa pergunta. Eu acho que pode que depende do grau também do assédio, ou não vai ter grau aí, vai ser assédio e acabou? Então, Pra afastar o assim. Então, era o que eu ia falar. Esse assunto em específico, nós vamos. Normas da clínica como um todo, ainda serão passadas para os professores. Tá? Eu não vou ter tolerância com assediador nenhum. Eu. Eu contei duas histórias, uma engraçadinha e a outra mais sérias, mas de um problema que aconteceu comigo, que não chega na litosfera da superfície do que acontece com mulher. Mas não chega. Galera, se eu passasse por alguma construção e ouvisse uma piada, um assovio, qualquer coisa da minha bunda, eu ia tomar um susto e ia dar risada, porque isso nunca aconteceu comigo. E tenho certeza que com a maioria de vocês isso já aconteceu ou acontece até com certa frequência, com certa recorrência. E é extremamente desagradável. Se tratando ainda de ambiente de trabalho, não pode acontecer de forma alguma. Eu não vou ter tolerância. Não interessa se foi uma gracinha ou se a pessoa, além da violência moral, quis cometer outro tipo de violência. Eu não vou ter essa tolerância, tá? No setor que eu estava
Na ortopedia, manhã, que foi quando teve aquele primeiro problema, e na orto tarde, quando eu era especializando, na orto manhã a gente transferiu a paciente. Teve outras histórias assim também com gente da minha sala aqui, mas transferiu o paciente assim, não transferiu para outro aluno atender, transferiu o paciente da clínica, ele perdeu a vaga. E na orto tarde, é que a abordagem de cada professor, né? O professor transferiu o paciente para mim, eu era o único cara ali, todo o grupo era de mulheres, e entre especializando e residente à tarde, só eu era homem. Mas já sabendo que o cara ia abandonar o tratamento. Então, eu não vou ter tolerância com isso. Tá? E por que eu tô falando isso? Porque é uma situação muito difícil quando você é mulher. A Tamara demorou, por diversas questões, demorou a entrar em contato porque ela achou que aquilo poderia prejudicá-la no estágio. Ela era super de boa, gente boa. Mas não, cara. Tipo, não, é o contrário. Se você tá sofrendo a violência, a vítima é você, a vítima não é o paciente. Tá ligado? E não pode rolar. Não pode paciente dar cantada. Não pode paciente falar qualquer coisa desagradável. Não pode, não pode. Vocês estão num ambiente de trabalho. Vocês são estudantes, vocês estão se formando, mas é o ambiente no qual vocês estão exercendo o trabalho de vocês. Não profissional, né, enquanto estudante, mas vocês estão exercendo. Vocês têm que ser respeitadas. E o assédio, ele vai escalonando, sabe? O cara, a pessoa estica a corda. Ela estica a corda, ela quer ver até onde vai ou se dá algum problema, alguma coisa. E a gente não pode tolerar isso. Tá? Então, eu quero que vocês estejam cientes disso hoje, dia 14 de abril. Qualquer problema que vocês vierem a ter com o paciente é para vocês virem falar comigo na hora. Se for qualquer problema de encrenca, de bate-boca, sei lá, se for problema de assédio, é para parar o tratamento e falar na hora. Tá? Porque é um assunto sério, é um assunto seríssimo, e a gente não vai ter isso em setor nenhum da FEMA. Né? Como eu falei mais uma vez, tenho certeza que já conversaram isso com vocês, todas as professoras e professores vão ter uma postura totalmente implacável nesse aspecto, tá? E eu tô falando isso porque eu quero que vocês saibam que se porventura eu estiver em algum momento supervisionando estágio e acontecer esse tipo de problema, vocês podem e devem vir falar comigo para a gente resolver o problema. Vocês não são culpadas, vocês não são responsáveis e não são vocês quem tem que se responsabilizar pela conduta alheia. Vocês podem andar com a roupa que vocês quiserem, com o cabelo que vocês quiserem, com a maquiagem que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Tem um código de vestimenta para profissional na clínica, mas independente, ninguém tem o direito de se manifestar ou de fazer nada. Nada. Tá? Tomei esse tempo para falar desse assunto. Alguém quer falar alguma coisa? Quer se manifestar? Não sei. Eu queria agradecer, professor, sua posição. Que é muito importante mesmo falar sobre isso, né? Que a gente às vezes pensa que tá muito longe de acontecer, muito longe da gente, mas não. E pequenos sinais mostram isso, né? Pequenos sinais de assédio que a gente tem que ficar atenta. Que se a gente não, digamos assim, não falar, vai levando, a pessoa acha ou tá, sei lá, não tá ligando, ou que tá gostando, ou que tá achando que é brincadeira. E não, né? É uma coisa séria. Não, sem dúvida. Como eu falei, tipo, vocês têm que ser respeitados enquanto pessoas, enquanto mulheres, enquanto profissionais, sabe? Tem que ser respeitado, não tem ideia, não tem, sabe? E, não interessa, pode estar atendendo na casa do caralho. Aconteceu alguma coisa, mano, parou o atendimento. Se eu não estiver perto, parou o atendimento,
e vamos conversar. Se quiser conversar no meio de todo mundo, se quiser conversar particular, vamos conversar e vamos resolver. E eu não vou ter tolerância. Eu não posso estar num ambiente onde a galera que eu estou supervisionando, que a gente está trampando junto ali, não pode acontecer isso. Tem que ser um ambiente seguro, tem que ser um ambiente amigável, tem que ser um ambiente da hora para vocês poderem ter concentração, para vocês poderem ter foco e fazer um bom trabalho. Isso influencia no desempenho de vocês e, acima de tudo, influencia no psicológico, cara. Porra, é um tipo de violência, cara. Entendeu? É um tipo de violência, você é louco. Tipo, não preciso ter empatia e achar que, sei lá, se fosse com a minha esposa. Tipo, não, mano, enquanto ser humano, se eu sofrer esse tipo de violência, ser desagradável, sendo mulher ainda num contexto de sociedade machista e o caralho, América Latina, 1000 vezes pior, sabe? Não tem. E aí é uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, porque eu tava fazendo essa aula, eu lembrei de dor, que era a dor que essa paciente tinha, lembrei da história e fiz epa, agora eu tô do lado de cá da história. Agora eu tô do lado docente da história. Sabe? Então, é uma ideia que eu quero ter com vocês e a gente vai resolver. Não tem problema. Isso, sofreu assédio e vai reagir ao assédio, não reagindo primeiramente com violência, mas todo o direito de reagir e me comunica que a gente toma providência. Não vai rolar assédio, pelo menos dentro da FEMA não vai rolar assédio, não. Até porque também as outras professoras também confiam tranquilamente no trabalho delas, na posição delas com relação a isso também. Tipo, como eu falei, não estou falando nada novo. Já devem ter falado isso com vocês, mas só passando, tá? Vamos lá, então. Ó, mais uma aula que eu fico... Função da dor, galera. Como nós já comentamos... Acabou a bateria do celular. Lá. Bom, vamos lá. Então nós vimos que a dor perpassa por vários aspectos sociais, enfim. E ela serve primeiramente como um mecanismo de alerta do meu organismo e depois como fator de proteção, tá? Mecanismo de alerta, a dor ela vai aparecer mediante a uma lesão tecidual, a uma fratura, não, se tem uma fratura, né, é uma lesão no tecido ósseo, só que não leva o nome de lesão, leva o nome de fratura, mas enfim, eu tenho descontinuidade no tecido. Então a minha dor, primeiramente, ela vai alertar que tem alguma coisa de errado acontecendo no meu tecido e que eu preciso tomar uma providência para que aquele problema não se alastre, para que eu não tenha uma lesão tecidual maior. E a dor também atua como fator de proteção, tá? Nós vimos em fisiologia humana que eu tenho reflexos a partir da minha medula que promovem comandos motores para que eu possa me prevenir referente a uma dor. Então, quando eu piso, por exemplo, numa taxinha no chão, eu tenho a informação nociceptiva que vai chegar ao meu cérebro e informar que houve lesão tecidual ou risco de lesão tecidual, mas muito mais rápido eu vou ter uma resposta motora desencadeada na minha medula, passando uma informação receptora para um comando de um motoneurônio para que eu retire a minha perna daquela taxinha que eu pisei, ou daquele lego que eu pisei no chão, tá? Então a dor, ela é importante no nosso organismo para indicar que tem alguma coisa errada acontecendo, e essa coisa errada é lesão tecidual, e também para gerar fator de proteção, contra aquela lesão ou contra aquele problema, ou mesmo fator de proteção para situações futuras. Tipo, cara, eu já queimei a mão diversas vezes. Se eu vejo um equipamento quente, uma panela quente, qualquer coisa quente perto de mim, eu vou tomar cuidado, porque eu sei que se eu queimar a mão vai doer. Vai doer, né? Eu já tomei choque. E, bom, eu nunca tomei choque colocando um ferro na tomada igual meu irmão genialmente fez uma vez. Mas, não, tadinho, ele é criança também, né? Mas eu já tomei choque.
eu sei que o choque da corrente elétrica na minha mão dói pra caramba. Então eu não preciso colocar alguma coisa na tomada para saber se vai doer. Eu já sei que dói e situações que envolvem choque elétrico, eu já vou me precaver. Se eu vou trocar a resistência do chuveiro, por exemplo, eu vou desligar a função de energia da casa, energia elétrica, para trocar em segurança, porque eu sei que aquela descarga elétrica pode trazer consequências graves, e eu sei disso porque a dor que eu senti a vez que eu tomei o choque me avisa que aquilo faz mal. Então a dor ela serve como fator de proteção tanto enquanto está rolando o problema, como também depois que esse problema aconteceu para você se precaver. Cachorro me morde, eu sei que vai doer, tomo cuidado com o cachorro. Só que eu também posso ter dor sem função, no qual a dor ela é o problema por si só. Tá? E aí eu tenho a enxaqueca, que é aquela dor de cabeça mais forte, que gera tontura, náusea, a pessoa não pode ficar perto de luz, tem vômito, papapá, pepepé. E a dor, ela é um problema também, outro exemplo que eu posso dar aqui, a dor do membro fantasma, tá? Agora aqui, pô, eu vou poder falar o nome do paciente, que era meu paciente que eu encontrei recentemente, Tainan, gente boa pra caramba, protético, que foi a primeira vez que eu vi dor do membro fantasma na minha vida e eu fiquei assim, porra, fiquei impressionado. Porque o Tainan, ele tinha ele teve oh meu Deus do céu, agora eu tô esquecendo todos os nomes hoje, galera. Ele teve uma amputação transtibial proximal e a gente tava fazendo ali fisioterapia, tudo pá, eu fiz o exame, eu falei, pô, você sente dor do membro fantasma? Ele, que é isso? Você sente dor ou coceira como se você tivesse o restante da perna ainda? Ele falou, cara, eu sinto muita coceira no dedão do pé, velho, eu não consigo parar de coçar essa coceira. Falei, você tá zoando. Não, sim, começou, velho. Pô, começou, cara, e não tem como, não tem onde eu coçar, eu tento coçar no coto, mas não é a mesma coisa. E a gente fez, dentre outros trabalhos, para tentar diminuir essa sensibilidade, reeducar o cérebro, que não tem mais ali a perna do Tainan, né? Então, dor do membro fantasma é uma dor sem função, é uma dor residual que o cérebro da pessoa tem ainda, só que o membro não tá mais ali, não tem um problema acontecendo para gerar aquela dor. Então a pessoa, a dor ela é sem função. A dor ela é um problema. Além disso, a dor ela pode ser um mecanismo de alerta, ela pode ser um fator de proteção, ela pode não ter nenhuma dessas duas funções e ser um problema, e ela pode passar de um problema agudo que ele acabe quando ela passa a ser caracterizada como uma doença, tá? E aí, a dor deixa de ser sintoma e passa ou a englobar um conjunto de sintomas ou passa a agir de uma maneira que ela é caracterizada como doença. E aí o exemplo, a cefaleia, que aí é a nossa dorzinha de cabeça do dia a dia, mas tem pessoas que têm cefaleia constantemente por diversas situações, problema circulatório, por problema nervoso, enfim. Fibromialgia, que a gente estudou e vai voltar nesse assunto hoje envolvendo o tratamento, que é aquela dor muscular sem origem específica, que age de maneira constante e gera inclusive fadiga nas pessoas, e lesão por esforço repetitivo e doenças originárias do meu trabalho, Ler-Dort, tá? Que são dores que eu passo a desenvolver por estar desenvolvendo uma nova função, por estar fazendo o meu trabalho. E aí, galera, em situações onde a dor passa a ser o problema, ou onde a dor vira uma patologia, o principal prejuízo que a pessoa tem, dentre esses aspectos da dor que nós já abordamos, elemento biológico, psicológico, social, comportamental, o principal prejuízo que a pessoa tem, redução de qualidade de vida. Ninguém quer conviver com dor. Ninguém quer viver com dor no seu dia a dia, na sua vida. Tá? Bom, eu vou dar uma passada rápida em fisiologia humana do primeiro ano, que vocês viram isso, que vocês mandaram bem na prova, depois mandaram bem no exame para mandar bem 2 vezes.
tá? E eu sei que vocês lembram disso. Sensibilidade. Para eu falar de dor, eu falo primeiro da sensibilidade, que é a percepção que eu tenho de alterações no ambiente externo ou interno dentro do meu corpo, tá? E percepção é o conhecimento dessas sensações. Então, a minha capacidade de perceber alterações chama sensibilidade, alterações no meu corpo ou alterações no ambiente externo. E percepção é eu ter essa sensibilidade, reconhecer e distinguir um tipo de sensibilidade da outra. Tá? E toda a sensibilidade que nós temos chega até o nosso córtex sensorial, é armazenada no nosso cérebro para que na próxima vez nós possamos ter uma percepção diferente acerca daquela sensibilidade. Então, se eu hoje não coloco o dedo na tomada, é porque eu já tomei choque. O meu córtex guardou essa informação da dor, essa informação do choque, e previne com que eu coloque o dedo na tomada outras vezes, e assim sucessivamente. E aí eu tenho diversos tipos de sensibilidade envolvidos no meu corpo. A sensibilidade somática, que é a sensibilidade envolvendo tato, temperatura, dor e propriocepção, que é a capacidade do meu corpo de reconhecer, localizar e ter informação em tempo real das minhas articulações, músculos e ossos. E tenho a sensibilidade visceral, que é uma dor percebida nos meus órgãos internos, refletidas em diferentes partes do meu corpo, tá? Então, a minha sensibilidade geral inclui a sensibilidade somática, que é essa percepção externa da minha sensibilidade, e sensibilidade visceral, que é a minha sensibilidade dos meus órgãos internos. Caminho, que a minha dor faz. Nociceptor, e aqui eu vou falar especificamente da dor. Nociceptor, na minha pele, eu pego uma caneta e espeto na minha mão direita. Espetei na minha mão direita, o nociceptor vai receber esse impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai caminhar da terminação do nociceptor para o neurônio de primeira ordem, chegar na minha medula ou no tronco, dependendo do tipo de sensação que eu estou sentindo, dependendo do tipo da região que eu estou sentindo a dor, tá? Eu estou dando aqui uma visão bem genérica, eu não vou falar de nenhuma via específica. Neurônio de primeira ordem, chega até a medula, troca de lado da medula e conversa com o neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem leva a informação para o lado contralateral da minha medula até o tálamo, e no tálamo, o neurônio de segunda ordem passa informação para o neurônio de terceira ordem, que age no meu córtex. Então, a dor que eu sinto do lado direito do meu corpo é interpretada do lado esquerdo do meu cérebro, a dor que eu sinto do lado esquerdo do meu corpo é interpretada do lado direito do meu cérebro, mais especificamente do meu córtex. Essa dor, por sua vez, passa pela área somatosensorial primária, que vai interpretar que tipo de estímulo é esse, que tipo de estímulo é essa dor. Depois ela vai para a área de associação, para a área de associação somatosensorial. Eu sei que é uma dor, agora eu interpreto que tipo de dor que é, porque pode ser uma dor de uma pancada, a dor de uma queimadura, a dor de um choque, a dor do boleto que chegou caro. E aí, na área de associação somatosensorial, eu converso também com a área de associação comum, para pegar informações prévias dessa dor, atualizar o documento daquela dor e armazenar a informação dessa dor para quando eu sentir de uma outra vez, eu saber do que se trata. Tá? Só que, claro, quando eu sinto dor, eu tenho duas respostas. Eu tenho essa informação que faz esse caminho do meu nociceptor até o meu córtex, e no córtex é assimilado pelas áreas somatosensorial primária, associação somatosensorial e associação comum. E eu também tenho uma resposta na minha medula. Eu tenho o meu arco reflexo, que é uma resposta motora causada por estímulos específicos, tá? E na maioria das vezes essa resposta é limitada à medula. Então, o meu receptor recebe a dor da taxinha que eu pisei, ele manda essa informação para o neurônio sensorial até o interneurônio na minha medula. Esse interneurônio conversa diretamente com o neurônio motor,
que vai promover a contração muscular reflexa para eu cessar o estímulo da minha dor. Então, se eu pisei na taxinha, eu vou fazer um arco reflexo para eu fazer flexão de joelho e tirar o pé da taxinha ou do Lego que eu pisei, que dói até mais. Tá? E aí, falando das características da dor, da sensibilidade dolorosa, a dor ela é realizada, é o estímulo que é realizado por nossos receptores, né? Então ele pega o estímulo externo, transforma em potencial de ação e conduz pelo meu sistema nervoso. Pode ser provocada por estímulos químicos, mecânicos, térmicos, irritação, né, que são as substâncias que eu interajo no meio ambiente, ou lesão tecidual, que é quando eu levo uma pancada, faço um corte na minha pele, eu vou ter a liberação de substâncias chamadas prostaglandinas, sininas e potássio, que vão estimular os receptores de dor no meu tecido. Essa dor pode ser por estiramento de uma estrutura, contração muscular prolongada, espasmo muscular, pode ser por isquemia, ou pode ser um problema nervoso. Quando eu tenho uma lesão nervosa direta, um distúrbio nervoso, e isso me gera dor exacerbada. Perdão. Aqui eu tenho diferentes tipos de dor, tá? Diferentes tipos de sensibilidade dolorosa. Aqui, galera, eu ainda estou em fisiologia humana. Dor rápida ou aguda, e aqui a gente já começa a prestar mais atenção na dor, e aqui a gente volta inclusive na pergunta da Alana. Dor rápida ou aguda, ela tem resposta imediata, 1/1000, 1/100º, né, após a aplicação do estímulo. Ela é levada até o meu córtex por fibras mielinizadas de diâmetro médio, ou seja, ela é enviada por fibras nervosas que conduzem rapidamente esse impulso nervoso, e ela não é sentida em tecidos mais profundos. Então ela é uma dor localizada, ela acontece num ponto específico, e ela acontece, em sua grande maioria, por lesões ou problemas superficiais, né? Na maioria das vezes na nossa pele. Dor lenta ou crônica acontece 1 segundo após a aplicação do estímulo. Ela é conduzida por fibras amielínicas de diâmetro pequeno, ou seja, fibras sem bainha de mielina e de diâmetro menor conduzem o impulso nervoso mais lento, vai aumentando gradualmente conforme ela vai sendo assimilada, pode durar minutos ou horas, tá? E aí eu dei a dor de dente ou a dor na coluna, tá? E aqui, ó, a dor rápida ou a dor aguda, ela possui adaptação sensitiva. Esses receptores transmitem a informação de maneira mais rápida, da dor rápida ou aguda, e a minha adaptação a esse tipo de dor, ela também acontece de maneira mais rápida. Agora, a dor lenta ou crônica, eu já não rola adaptação, tá? Por quê? Porque eu tenho uma condução muito lenta da minha dor, então, como eu tenho constantes estímulos de dor na dor crônica, eu tenho também uma lentidão para levar a dor até o meu cérebro e, consequentemente, eu tenho mais dificuldade de adaptar os meus receptores, de adaptar o meu sistema nervoso para interpretar e se acostumar àquele tipo de estímulo. Então, a dor aguda eu consigo, sim, fazer com que essa dor, com que eu me adapte a essa dor, e a dor crônica eu não consigo. A dor também pode ser de 3 tipos. Superficial, que é a dor que é originada por estímulos específicos em receptores da minha pele, que é o que a gente mais comentou até agora. Somática profunda, que é uma dor que vem de tecidos mais profundos e órgãos mais profundos, que vem dos músculos, que vem das articulações, que vem de tendões, ou que vem das fáscias, e é daqui que vem a nossa dor na coluna. Ou dor visceral, que é uma dor que pode acontecer nos órgãos internos do meu corpo, e aí eu teria um outro tipo de dor, que é a dor chamada dor referida, tá? Lembrem-se que quando eu tenho uma dor no órgão, a fibra que inerva a sensibilidade daquele órgão cruza com a fibra que inerva alguma parte superficial do meu corpo. Então, do lado esquerdo do meu peito e na parte medial do meu membro superior, eu tenho dor do coração. No lado
direito do meu ombro e próximo na lateral da coluna cervical aqui no pescoço, fígado e vesícula biliar quando dói, dói aqui. Do outro lado, do lado esquerdo e face anterior do pescoço, dor no pulmão e no diafragma. Dor no estômago aqui na parte posterior das costas. Fígado e vesícula biliar também alguns pontos na parte das costas. Rins na lateral do abdômen, quem já teve sabe que dói para um caramba. E assim sucessivamente. As fibras, a comunicação nervosa desses órgãos internos cruza com a informação nervosa da sensibilidade superficial, então é por isso que eu tenho a dor referida. Por isso que a dor de um órgão se reflete também na superfície do meu corpo. E aí, além disso, eu tenho tipos de dores quanto à causa que está gerando essa dor, tá? A dor nociceptiva é a dor que apresenta a característica de transitoriedade na resposta aos estímulos nociceptivos bem definidos, ou seja, a percepção e prevenção de situações lesivas. A dor nociceptiva ela vai acontecer atingindo nociceptores na parte superficial do meu corpo, em sua maioria, em algum grau também em alguns tecidos abaixo da minha pele, abaixo do tecido subcutâneo, tá? Essa é a minha dor nociceptiva. E é a dor que eu sinto mediante a um estímulo específico, uma lesão tecidual, uma cutucada, uma pancada. Essa dor pode acontecer só na superfície ou em tecidos mais profundos, dependendo da intensidade, da magnitude da dor, tá? Mas essa é a minha dor nociceptiva. Dor inflamatória é a dor caracterizada por hipersensibilidade associada à lesão tecidual acompanhada de reação inflamatória. Toda vez que eu tenho lesão tecidual no meu corpo, eu tenho o sistema de defesa pronto ligado para agir, para acessar aquele estímulo, galera. Então, se eu tenho qualquer lesão tecidual no meu corpo, eu tenho um processo inflamatório instaurado primeiro, para eliminar quem gerou aquela lesão tecidual e depois para reconstruir os tecidos lesados. Dor neuropática, que era o problema da paciente que eu comentei anteriormente, é uma dor patológica e espontânea resultante de lesão tecidual com predominante componente neuronal. A pessoa pode ter algum tipo de lesão nervosa e ou muscular, e essa lesão desencadeia uma resposta neuropática maior além da dor que a pessoa sentiria normalmente. Principalmente se a pessoa tem algum problema muscular e esse problema evolui para problema nervoso. A dor da pessoa passa a ser difusa, a dor da pessoa se estende por mais de um membro ou por toda uma região do corpo, e ela não está relacionada só com uma lesão tecidual, como um estímulo nociceptor pontual específico. Tá? Quando eu tenho uma dor neuropática envolvida, eu tenho um problema neurológico envolvido, eu tenho uma extensão da intensidade e da região que a dor deveria ter anteriormente. Então a dor não fica restrita só a uma região, ela compreende um plexo, ela compreende um membro, mais de um membro, uma região do meu corpo, e ela acontece numa intensidade maior. Essa dor pode acontecer por hiperalgesia, ou seja, por hipersensibilidade, né, sensibilidade aumentada, tanto na percepção da dor, quanto na velocidade com que eu vou conduzir essa dor para o meu cérebro, e aí, claro, eu conduzo numa intensidade maior, ou por alodinia, percepção da dor ou desconforto em resposta à temperatura inócua, ou estímulos mecânicos aplicados à pele normal, que normalmente não causariam dor. Eu posso ter não é igual a hiperalgesia, que é quando eu tenho um aumento anormal da minha dor, da sensibilidade, da sensação de dor. A alodinia, determinados estímulos, principalmente variação de temperatura ou toque mecânico, podem desencadear uma dor maior do que ela poderia gerar, ou gerar dor onde não deveria gerar, tá? Então tem pessoas que têm e eu falo alodinia porque são estímulos específicos. Na hiperalgesia, a pessoa vai ter aumento anormal da sensibilidade para qualquer coisa. Na alodinia, não. Estímulos específicos que não gerariam dor ou gerariam pouca dor, acaba virando o fim do mundo na cabeça da pessoa.
dor funcional, dor devido a uma anormalidade da resposta somatosensorial, no qual há um aumento na atividade ou na sensibilidade do sistema nervoso sensorial, resultando da amplificação dos sintomas. Na maioria das vezes, sem causa específica. A dor funcional, galera, ela vai estar ligada em algum grau à dor que eu desenvolvo mediante a um problema de um movimento ou de uma postura do meu dia a dia, tá? Dor que eu desenvolvo por problemas musculares e ou nervosos através da postura pelo qual eu sento, tá? Através da postura do qual eu sento. Dor que eu desenvolvo, e aí essa postura, por exemplo, pode entrar em LER, em DORT, tá? Que são lesões, são problemas que eu vou ter associados ao meu trabalho, associado à minha atividade financeira principal. Dor funcional. Outro tipo de dor funcional, falando de LER-DORT, professor, eu estava comentando isso nos segundos anos, Tava falando de estresse mecânico, tava conversando isso com os segundos anos. Professor, cara, a minha geração já é mais de boinha aí tudo, pá. Mas, por exemplo, galera que deu aula antes dos anos 2000, 2010, deu muito aula na lousa, cara. Gizão ali, pá, male às vezes um projetorzinho, aquele projetor de luz, tá ligado? Sem ser o data show. E essa galera precisava escrever muito, a lousa é alta, você precisa fazer uma flexão de ombro e extensão de membro superior para poder escrever em algumas partes da lousa, faz aquilo todo dia, começa a desenvolver tendinite no ombro, começa a desenvolver epicondilite, começa a desenvolver síndrome do túnel do carpo, dependendo da postura e do movimento que você faz, tá? A dor, ela surge por alteração somatosensorial, mas ela surge decorrente de um problema do dia a dia da pessoa. E aí, galera, e aí nós estamos falando de dor, nós sabemos que a dor é aguda, eu vou tomar uma medicação, vou ter uma intervenção, essa dor vai passar, ela tem prazo para passar. Ela pode passar por si só, ela pode acabar por si só, tá? Mas eu posso tomar um medicamento, um analgésico, ou um medicamento que ataque o foco que tá gerando a minha dor e não cessa a minha sensibilidade em si, como é o analgésico. Ou então eu posso fazer algum tipo de terapia, algum tipo de tratamento que acelere a diminuição daquela dor, acelere a regressão natural daquela dor, tá? Só que eu tenho dores que eu vou conviver com essa dor, eu tenho dores que são problemáticas, eu tenho dores que vão atrapalhar o meu dia a dia. E aí eu tenho alguns exemplos que eu não vou explorar o problema em si, porque alguns problemas veremos na nossa disciplina, ou vocês verão junto à professora Jéssica, tá? Mas, por exemplo, a lombalgia, ela é muito mais comum do que nós percebemos, né, no nosso dia a dia. Ela só perde para a gripe ao gerar sofrimento humano, ou seja, um problema que, depois da gripe, é um problema que as pessoas mais têm no mundo, em algum momento tiveram lombalgia, tá? E essa lombalgia, obviamente, gera incapacidade, assim como a fibromialgia, que já é menos comum, mas são dores que, quando estão na fase aguda, incapacitam. Incapacitam para o trabalho, incapacitam para as atividades do dia a dia e podem gerar depressão nessa população 3 a 4 vezes mais em relação às pessoas que não têm esse tipo de dor. Então, a lombalgia e a fibromialgia tem um aspecto psicológico muito importante envolvido, tá? Porque a pessoa deixa de fazer determinadas atividades, ela não consegue fazer as atividades. E assim como outras doenças reumáticas, além de tratar o problema, eu preciso tratar o psicológico do meu paciente também, para que esse meu paciente não acredite que ele a vida dele acabou e que ele não pode mais fazer. Ele vai ter que fazer algumas adaptações, mas ele fazendo adaptações, fazendo tratamento, consegue levar uma vida normal, tá? Alguns assuntos, por exemplo, dor lombar,
são assuntos que ainda hoje estão sendo fortemente estudados. Nós ainda não temos um material tão vasto na literatura para tratar, assim como fibromialgia, um pouco obscura, principalmente com relação às suas causas, como nós vimos ano passado. Mas são dores que precisam de uma abordagem física e uma abordagem psicológica, tá? Dores crônicas também. Artrite reumatoide, dentre os vários sintomas que a artrite reumatoide apresenta, a dor é um. Osteoartrite, né? Dor articular. Síndrome da dor femoropatelar, jamais localizada específica no joelho, mas atrapalha a mobilidade. Artrite reumatoide, osteoartrite e síndrome da dor femoropatelar, né, nesse degradê de complexidade, são dores também que possuem tratamento, mas vão precisar de um acompanhamento físico, de um acompanhamento psicológico e adaptações no dia a dia da pessoa. A síndrome da dor femoropatelar, se tiver, por exemplo, envolvida com condromalácia, precisa tratar a condromalácia e tratar as outras causas que estão gerando a síndrome da dor femoropatelar. Eu conversei com a Jéssica falou que vai dar esse conteúdo, então não vou nem falar nada. Já a osteoartrite, eu tenho que tratar a degeneração da minha camada cartilaginosa e também tenho que adaptar o meu paciente para que no dia a dia ele tenha condições de trabalhar, tenha condições de ter uma articulação saudável e forte o suficiente para poder subir escada, para poder caminhar até o trabalho, para poder ficar em pé o tempo que precisa, para poder ficar sentado o tempo que precisa. E nessas situações também ele precisa se adaptar para que ele não piore o problema dele e para que ele também consiga trabalhar, consiga tomar banho, consiga se alimentar, consiga ter momentos de lazer. E a artrite reumatoide, que além dos aspectos articulares, tem o aspecto da patologia em si, que tem que ser tratado à parte, é um tratamento médico restrito, mas, né, é um exemplo de dor articular. São todos aqui problemas crônicos, problemas que eu não tenho cura, que eu preciso cuidar durante a vida, para que esse problema não piore para o meu paciente. E aí, dor relacionada à lesão por esforço repetitivo ou dor adquirida no meu trabalho, síndrome do túnel do carpo. Acontece por esforço excessivo na minha articulação do punho e se estende por todo o meu membro superior e possui efeito incapacitante, tanto quanto lombalgia, fibromialgia, osteoartrite, assim por diante. Tratei paciente assim também, tivemos algum ganho, mas é uma doença complicada, a literatura ainda hoje ela é restrita, mas nós conseguimos reduzir alguns problemas que a patologia acarreta na funcionalidade da paciente no dia a dia e, consequentemente, a paciente consegue fazer mais atividades de vida diária, consegue, de maneira adaptada, voltar ao trabalho, porque quando a síndrome do túnel do carpo ataca também, ainda que a cometa se restrinja só ao membro superior, mas você não usa o seu membro superior da maneira que você deve para trabalhar, para fazer as atividades, cara, putz. E aí, cara, que abordagem que eu tenho para tratar a minha dor? Sabe? Que abordagem que eu tenho para fazer o tratamento dessa dor? Tenho alguns recursos terapêuticos que passam da fisioterapia, que extrapolam aquilo que a fisioterapia utiliza. Então eu tenho distração, um efeito psicológico momentâneo que pode gerar alteração da percepção da minha dor. Hipnose tem efeitos psicológicos. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão da terapia, porque eu ia precisar de verdade pegar material da área para ler e eu não fiz isso ainda. Eu sei que é uma modalidade, eu sei dos mecanismos neurológicos envolvidos na hipnose. Agora, a eficácia para um tratamento, do jeito que a gente está acompanhando com fisioterapia baseada em evidência, eu ia precisar pegar e sentar para uma opinião mais formada. Mas é uma modalidade utilizada para tratamento de dor. Atitude, né, estado mental, atividade física, liberação de endorfinas. Dependendo da situação, galera, eu toquei nesse assunto no primeiro ano, às vezes a pessoa está numa condição tão filho da mãe que ela tem inibição momentânea da dor. E eu dei o exemplo da guerra, né? Às vezes a guerra, o soldado tem um ferimento gravíssimo, perde um braço, perde uma mão,
e dependendo da situação ele continua correndo, lutando, porque ele está com uma quantidade de adrenalina, endorfina gigante no sistema nervoso dele, e ele simplesmente não consegue assimilar o comando nervoso da dor, ele inibe a dor. E aí depois que aquela adrenalina, aquela situação passa, ele começa a tomar consciência não só tomar consciência do problema, mas a resposta nervosa volta para esse cara voltar a sentir dor novamente, é aquela dor horrível. Bom, aí aqui eu entro na fisioterapia, além de atividade física, massagem, calor, frio. Bom, isso aqui a gente vai explorar caso a caso para cada patologia, né? São recursos disponíveis. Os analgésicos são o que a gente toma, o nosso Dorflex do dia a dia, ou o Tramal e o Mioflex, Miorelax, vai do problema que a gente tiver. Anestesias, né? Eu tenho anestesias para procedimento cirúrgico, ninguém vai conseguir ficar acordado e passando por um procedimento mais complexo de lesão de vários tecidos simultâneos. E procedimentos neurológicos, eu posso ter procedimentos neurológicos rapidinhos para... Rapidinhos não, de diferentes complexidades para inibidor, tá? Procedimento neurológico, por exemplo, para hérnia discal, para pacientes que têm problema de hérnia discal, você gera uma dor aguda que pode se estender para uma condição crônica se você não retira o disco intervertebral lesado, do qual o núcleo pulposo, se for hérnia grau 4, já está tocando a raiz nervosa ou a minha medula e está gerando dor em um ou mais segmentos, principalmente no membro inferior. Tá? Então eu tenho esse procedimento cirúrgico para fazer a retirada desse disco lesionado e diminuir, tirar a dor do meu paciente para trazer alguma qualidade de vida. Galera, estávamos quase acabando a nossa aula, nós vamos acabar amanhã, que eu vou falar de métodos utilizados para avaliação da dor e vou falar da abordagem da dor na fisioterapia, né? A gente vai discutir isso um pouco. Amanhã, não, vamos falar disso na próxima aula de fisioterapia e reumatologia. Amanhã vamos ter a aula que nós deveríamos ter de fisioterapia preventiva hoje, né? A gente volta a abordar isso na próxima quinta-feira. Eu peço desculpas por não ter terminado esse conteúdo que eu tinha programado para terminar hoje com vocês. Só que assim, acho que o assunto que eu abordei, que eu acabei lembrando, tem a sua importância e a gente precisava conversar sobre isso porque, como eu falei, a FEMA vai ter políticas claras para conduta nessas situações. Vocês com certeza já conversaram com os professores, só que eu acho importante a gente abordar esse assunto, abordar situações, até porque eu lembrei de uma paciente que acabou, né? E, enfim, eu acho que é um assunto importante para a gente abordar, né? Vocês vão contar comigo, caso isso aconteça, se eu estiver supervisionando algum estágio no ano que vem. Não passarão.